gliadina e sua aplicabilidade em adesivos. Veja agora. Olá! Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, muitas pesquisas são realizadas na área da química. Hoje, iremos mostrar um trabalho sobre a gliadina e sua aplicação em adesivos. O glúten é uma proteína amorfa, composta pela mistura de cadeias proteicas longas de gliadina e glutenina. O glúten é encontrado naturalmente no trigo, na cevada, no centeio, entre outros. Mas vocês devem estar se perguntando, o que é a gliadina? A gliadina é uma proteína monomérica e globular, a qual corresponde à fração tóxica do glúten. É a componente responsável pela extensibilidade do glúten, ficando dispersa entre a glutenina. Recentemente, muitos estudos têm sido dedicados na aplicabilidade da gliadina em adesivos, principalmente pelo fato de ser proveniente de uma fonte renovável. Em sua maioria, os adesivos encontrados no mercado são obtidos através de fontes fósseis, ou seja, fontes não renováveis. Agora mostrarei para vocês o laboratório. Este é o Laboratório de Instrumentação e Dinâmica Molecular do Departamento de Físico-Química da URGS. Aqui foram realizadas as análises e preparadas as amostras em diferentes solventes e pHs. Os materiais utilizados foram a gliadina crua sem qualquer purificação, álcool etílico, dimetilsulfóxido, água destilada e para o ajuste de pH foi utilizado ácido clorídrico, 1 molar e hidróxido de amônio. As amostras de gliadina foram pesadas e preparadas na concentração de 100 mg por litro, sob agitação constante por 24 horas, para as amostras em água e água destilada etanol 40 a 60%, e 48 horas para as amostras em dimetilsulfóxido. Um leve aquecimento foi necessário para uma melhor solubilização. Inicialmente, realizou-se um estudo da conformação da gliadina em diferentes solventes e pHs. Para essa etapa, as técnicas utilizadas foram potencial zeta, que forneceu um indicativo sobre o sinal das cargas e a estabilidade do sistema, espalhamento de luz dinâmico, que determinou os coeficientes de difusão e diâmetro hidrodinâmico, espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier, que forneceu uma estimativa da estrutura secundária presente. A técnica de potencial zeta mostrou que a gliadina é mais estável em água deionizada, no pH de 9,8. Para a amostra em DMSO, o sistema apresentou-se instável. A técnica de espalhamento de luz mostrou que a amostra em água deionizada em pH 9,8 apresentou-se mais estável, com menor distribuição de tamanho e diâmetros hidrodinâmicos, em torno de 68 nanômetros. Para a amostra em DMSO, o sistema mostrou-se polidisperso, com tamanhos que variam de 34 nanômetros, pH de 9,8, e 66 nanômetros no pH de 1,2. Já para as amostras em etanol 40 a 60%, o sistema é instável e possivelmente a concentração de etanol 60% favoreceu a presença de agregados e conformações diversas. A partir da técnica de espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier, observou-se que para a amostra em água deionizada, a conformação predominante em pH básico é folhas beta, 19%. A estrutura folhas beta está relacionada à agregação. Desta forma, conclui-se que em pH básico, 9,8, a amostra encontra-se mais estável. Em DMSO, ocorreu um alto teor de folhas beta, 16%, que indica a presença de agregados ao sistema. Sendo assim, a gliadina neste pH encontra-se instável com a presença de várias conformações. O teor da estrutura randômica aumenta à medida que o pH diminui. Desta forma, a proteína perde uma quantidade significativa da sua forma globular, compacta,
Finalmente, em etanol 40 a 60%, a proteína não tem um comportamento estável, semelhante à amostra em DMSO. Em pH básico, o teor das conformações alfa-hélice, folhas beta e voltas reversas é semelhante, o que é um indicativo desta instabilidade. Em pH neutro, tem-se um aumento da conformação randômica e no teor de folhas beta, o que pode estar relacionado ao alto teor de agregados nesse pH. Já em meio ácido, pH 1,2, o teor helicoidal sofre um acréscimo de aproximadamente 17%, seguido da estrutura randômica, aproximadamente 18%. Na próxima etapa do projeto, será realizada a técnica de viscosidade com o intuito de medir a fluidez das amostras. As diferenças na viscosidade do adesivo resultam em diferentes interações com as características de utilização. Adesivos com alta viscosidade geram maior dificuldade de espalhamento do adesivo, gerando uma qualidade de colagem inferior. Já adesivos com baixa viscosidade apresentam maior penetração, e sua absorção pelo material utilizado também é maior. A determinação da viscosidade torna-se um excelente indicativo da qualidade dos adesivos obtidos através deste material. Após essa etapa, as amostras serão submetidas a ultrassom e novas medidas de viscosidade serão realizadas. O objetivo será observar diferenças na fluidez das amostras. Este foi o meu trabalho de iniciação tecnológica sobre a gliadina e sua aplicação em adesivos. Por hoje é só.